Tudo bem, pessoal? Tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência nessa quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Vamos aqui para mais uma edição especial, né? Na edição de hoje, nós iremos dar aí uma recapitulada em todas as trocas que rolaram nesse período de trade deadline. A trade deadline terminou, né? O mercado está oficialmente fechado. Agora as equipes só podem contratar jogadores do mercado de buyout. Então não teremos mais trocas nessa temporada. Acabou troca, né? Acabou troca, agora é só ano que vem. Não ano que vem, né? Só temporada que vem para a gente ter mais trocas. E aí, no episódio de hoje, eu vou aqui fazer um recap das movimentações que rolaram. Eu vou pegar aqui um recorte das trocas que rolaram desde o domingo, né? Vou pegar o recorte aqui de domingo até essa quinta-feira e vou comentar sobre cada uma das movimentações que rolou. Nessa que foi, na opinião de muitos, inclusive na minha, a maior trade deadline de todos os tempos. Acho que essa trade deadline ela entrou para a história. É realmente impressionante o número de grandes trocas que tivemos nessa trade deadline e grandes trocas envolvendo grandes nomes. Eu até peguei aqui essa informação que ela é impressionante. Ó, nessa trade deadline, nós tivemos 9 jogadores que já foram All-Stars sendo trocados. Nós tivemos Luka sendo trocado, Anthony Davis, Fox, Butler, Lavine, Ingram, Wiggins, Middleton e o DeAndre Russell, que sim, já foi All-Star. Pra quem não lembra, na época do Brooklyn Nets, o DeAngelo foi pro All-Star. Então tivemos 9 ex-All-Stars e atuais All-Stars também, né? Temos alguns aqui que seguem sendo All-Stars. Tivemos 9 caras desse nível sendo trocados. É a maior marca da NBA nesse sentido. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Essa foi a maior trade deadline da história. Nessa trade deadline, nós também tivemos a maior troca da história dos esportes americanos, que foi a troca do Luka pro Lakers. Então, foi algo especial, cara. Foi algo especial, foi uma cobertura especial. Eu agradeço, inclusive, a todos que acompanharam a trade deadline aqui pelo canal. Eu sempre faço a cobertura da trade deadline, é sempre uma das coberturas que mais me desgastam, né? Eu fico muito entre a cobertura da trade deadline com a cobertura do draft, né? São duas coberturas bem desgastantes, mas talvez a da trade deadline seja mais pelo fator imprevisível, né? Não dá pra saber quando alguma coisa vai acontecer, quando alguma troca vai rolar, né? Então, é sempre um período de muito desgaste, é sempre um período de muito cansaço, mas é sempre também um período onde o canal cresce, né? Muitas pessoas acabam conhecendo aqui o canal pela trade deadline, né? Os maiores picos de crescimento aqui do canal sempre são nesse período. Então, apesar do desgaste, acaba sendo bem recompensador, né? O trabalho feito na trade deadline. Então, eu agradeço a todos que acompanharam, agradeço a todos que curtiram a minha cobertura e desejo aí boas-vindas a toda a galera que tá começando a acompanhar o canal por conta do trabalho que eu fiz aí nesses últimos dias, tá bom? Então, obrigado demais. E vamos aqui pro recap da trade deadline da NBA. Roda a vinheta e vamos começar esta bagaça. Bora! Vamos lá então, pessoal. Eu peguei aqui o perfil NBA Trade Center, perfil aqui do Twitter, onde eles, né, fizeram aqui essas artezinhas de todas as trocas que tivemos na NBA
nesse período de trade deadline. E aí eu vou passando por cada uma delas, comentando, dando aí os meus pitaquinhos. Fechou? Vamos lá então, vamos começar aqui com a primeira troca, que é, né, uma troca bem meia boca, que foi a troca do Drew Eubanks e do Patty Mills pro Clippers, né? Essa troca que foi informada primeiramente pelo Charania. Charania que inclusive, né? Que trabalho do Shams Charania, hein? O homem trabalhou. O homem trabalhou na primeira trade deadline, onde ele foi o único, né, grande insider mesmo a noticiar as coisas, né? Foi a primeira trade deadline sem o Jnarovski. O Charania fez um trabalho absurdo, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, a maior breaking news da história da NBA foi ele que deu, né? A breaking news do Luka no Lakers. Então, ó, parabéns pro Shams Charania. Estreou já daquele jeito. Sim, estreou, né? Não é estreia, mas ele já começou esse monopólio das breaking news da NBA da melhor forma possível. Porque agora o monopólio é dele. Ele é o... Agora ele virou o cara das breaking news. Ah, o Jake Fisher também é bom, o Chris Haynes, tá. Mas o Charania é o cara. E aí, ele, na primeira trade deadline dele, sendo o manda-chuva da parada, ele já fez o que fez. Então mandou bem demais. Enfim, primeira troca aqui, né? Drew Eubanks e Patty Mills indo pro Clippers. PJ Tucker, Mo Bamba e escolha futura de segunda rodada do Clippers indo pro Utah Jazz. Essa troca aqui pra mim foi claramente melhor pro Clippers, né? O Clippers ganha um reserva do Zubat, ganha o Patty Mills que vai adicionar experiência ali no perímetro e se livra de dois jogadores que não vinham sendo utilizados. Perde escolha aí de segunda rodada, mas nada tão relevante. Achei uma troca muito boa pro Clippers e uma troca que claramente o Jazz fez pra liberar espaço no cap. Claramente foi isso. Inclusive PJ Tucker e Mo Bamba já não estão mais no Utah Jazz. Então, essa foi a primeira troca mesmo que tivemos neste período. Depois, aí sim, tivemos ela, né, a maior troca da história dos esportes americanos, a troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Essa que foi uma troca que, quando foi dada a informação, todo mundo achou que era mentira, né? Todo mundo achou que o Charania tinha sido hackeado. Ele mesmo achou que tinha sido hackeado, né? Porque era uma troca... É uma troca, né? Que ainda não faz muito sentido ter acontecido, né? O Nico Harrison, o GM do Dallas, deu ali as suas justificativas. Eu, sinceramente, não comprei as justificativas que ele deu. Ainda acho que é uma troca que não faz sentido pro Dallas. Pro Lakers, obviamente, faz todo o sentido do mundo, né? Se alguém chega te oferecendo uma Ferrari, você não vai negar, né? Você fala, não, senhor, não quero uma Ferrari. Pô, você pega a Ferrari. Ah, mas pra você ter a Ferrari, você tem que me dar o seu, sei lá, um carro aí, um carro bom, mas que não é tão bom assim e já tá meio quebrado. Sei lá, eu te dou a minha Ferrari, novinha aí, bonitinha, e você me dá o seu... sei lá, o seu Porsche 2008. Você me dá o seu Porsche 2008 que já teve que trocar o motor em troca da minha Ferrari? Você aceita. Então, toma aí, senhor, pegue o meu Porsche 2008, né, com o motor trocado e me dá essa Ferrarizinha aí. E que tá meio estufada, mas ainda assim é uma Ferrari novinha, né? Poucos quilômetros rodados. Coisa linda. Basicamente foi isso que aconteceu. Ofereceram isso pro Lakers, ele encolheu e falou, ok, me dá o Luka, toma o Anthony Davis, toma o Max Christie, toma essa primeira rodada e lamba os beiços. Foi isso que aconteceu. Uma troca bizarra e uma troca absurda, assim. Uma troca que pra mim claramente tem um vencedor, foi o Lakers, é óbvio. Lakers garante o seu presente e o seu futuro com o Luka, consegue já... pavimentar muito bem o pós-LeBron, né? Pavimentar o caminho, né, pro pós-LeBron. Pega uma das maiores promessas, nem é mais uma promessa, né? Já pega uma das maiores realidades jovens do basquete mundial, talvez a maior realidade jovem do basquete mundial, que é o Luka. Entendeu? E
em troca de um Anthony Davis que é muito bom, que vem jogando muito, mas que não é mais um menino e que tem um histórico de lesões. O Max Christie, que é bom, mas ainda tá em desenvolvimento. E uma primeira rodada de 29. E aí, considerando que o Luka vai renovar com o Lakers, o que parece que vai rolar, é uma pick que nem deve ser tão boa assim. Então, pra mim, o Lakers claramente foi o vencedor aqui. Eu realmente ainda não sei o que passou na cabeça do Nico Harrison pra fazer essa troca acontecer. E assim, eu não sou o cara das teorias de conspiração. Não sou. Não sou. Mas nesse caso, mano, tem como, cara. Alguma coisa. Agora que eu vi que minha câmera tá na frente aqui, né? Deixa eu tirar. Nesse caso aqui, teorias teorias, né, de conspiração, elas são válidas aqui, cara, porque é bizarro o que o Dallas fez. Enfim, e ainda teve o Jazz pegando aí o Jalen Hood-Schifino e 2 picks de segunda rodada, né? O Jazz que atuou aí só como um facilitador. Então, assim, não tem muito... Eu já falei bastante sobre essa troca, acho que não tem muito o que eu agregar aqui a mais. A maior troca da história e, ao mesmo tempo, a troca mais sem sentido da história também, né? Não faz sentido o que o Dallas fez. Né? Tava com medo do Luka não renovar. O Luka falou na apresentação dele no Lakers que não tinha a menor chance dele não renovar com o Dallas. Então, uma bizarrice completa, mas que de fato aconteceu. E inclusive o Luka estreia nesse próximo sábado, né? Já teremos Luquita da galera com a camisa do Lakers no próximo sábado. Coisa maravilhosa. Enfim, a maior troca que tivemos nessa trade deadline. E a maior troca da história da NBA. Aí depois tivemos uma outra troca muito boa. Né? Isso aqui tudo rolou em 24 horas, né, basicamente. Né? A troca do Fox e a troca do Luka rolaram em 24 horas. Essa troca aqui que envolveu Bulls, Spurs e Kings, né? A troca que levou o De'Aaron Fox pro San Antonio Spurs. O Spurs recebeu Fox e McLaughlin. O Kings recebeu Lavine, Sissoko, que já foi dispensado. 3 firsts e 3 picks de segunda rodada, mas essas 3 firsts tem ali condicionais, né? Tem ali proteções, não são picks desprotegidas. E o Bulls pegou o Kevin Huerter, Trey Jones, Zach Collins e a pick de primeiro round de 2025, que já era do próprio Chicago Bulls. Essa aqui eu achei uma troca bem boa, né? Eu vi muita gente criticando o Chicago e Kings por essa troca, falaram que foram muito perdedores. O Bulls eu até acho que poderia sim ter pego mais pelo Lavine, mas eu não acho que foi algo muito ruim assim pro Bulls não, sinceramente. Conseguiu se livrar do contrato do Lavine, abre espaço no cap para a próxima temporada, recupera sua pique. Não acho que foi uma troca trágica para Chicago, mas dentre os três times talvez tenha sido de fato o grande perdedor. O Kings eu não acho que foi tão mal assim na negociação. Luiz, mas as 3 picks de primeira rodada não são tão boas assim, tem proteções e tal. Mas ainda assim são picks, ainda assim é capital de draft. E pega o Zach Lavine, um cara que vai ajudar muito o time nessa temporada, vai agregar muito na pontuação. A defesa vai ficar uma merda? Vai ficar ainda pior com o Lavine, com certeza. Mas ofensivamente o time pode ter um crescimento. E essas picks que o Kings pegou, cara, acabam dando aí uma certa flexibilidade pro time em caso de fracasso nessa temporada, né? O Kings vai poder fazer alguma coisa, vai poder juntar essas picks com alguns jogadores e trocar pra tentar iniciar um rebuild. Então, eu não acho que o Kings foi tão mal assim, mas obviamente o Spurs foi o melhor aqui, né? Conseguiu sair muito bem, pegou o De'Aaron Fox e conseguiu segurar Keldon Johnson, Devin Vassell, Stephon Castle, Chris Paul, né? Conseguiu manter esses caras todos. Manteve ainda a maior parte do seu capital de draft. Então o Spurs, de longe, foi o grande vencedor. Mas não que eu ache também Kings e Bulls grandes losers aqui. O Bulls talvez tenha sido o maior perdedor, mas ainda assim, como eu disse, eu vejo sentido e vejo valor no que Chicago fez. Pro Fox, maravilhoso, né? Vai jogar com o Wembanyama. Ele queria muito jogar lá, ele já estava meio desgastado lá em Sacramento, ele não estava mais afim de ficar por lá. A negativa dele em renovar com o time já era um indicativo disso.
Então, pô, mano, De'Aaron Fox, talvez de fato o grande vencedor aqui tenha sido o De'Aaron Fox, né? Acho que o Spurs e o Fox foram os grandes vencedores dessa troca. Fox, que inclusive já estreou e estreou bem com a camisa do Spurs, né? Jogando bem contra a Atlanta. Aí depois tivemos essa troca aqui de picks, né? O Thunder trocando a pick de 29 de segunda rodada, que era do Phoenix, pro Hornets, e pegando a de 2030, segunda rodada, que era do Denver. Sam Presti pegando aí mais picks, né? Viciado em picks. Aí tivemos a troca do Quentin Grimes e do Caleb Martin. O Sixers enviou o Caleb Martin pro Dallas, contrato de 4 anos, 28 milhões aí. E recebeu em troca o Quentin Grimes e uma pick de segunda rodada de 2025. Essa troca eu achei muito boa para Filadélfia. Tá? O Quentin Grimes, ele tem feito uma temporada melhor do que a do Caleb, na minha opinião. Então eu acho que o Sixers mandou muito bem aqui. Muito bem aqui. O Caleb Martin, sei lá, cara, desde a saída dele do Heat, ele não jogou nem perto do que ele jogou em Miami. Essa é a grande verdade. E eu acho que o Dallas fechou essa troca muito mais pensando na renovação do Quentin Grimes, né? O Quentin Grimes, ele teria que estender o seu contrato em breve. E com certeza a extensão sairia caro, porque ele tá jogando bem, é um cara jovem ainda. Então acho que o Dallas, para economizar, e esse parece que tem sido o grande motivo das trocas do Dallas, né? Economizar dinheiro e tal. Né? Trocou o Luka falando que não, a gente tava com medo da renovação. E agora troca o Quentin Grimes, né? Também com medo da renovação do cara. Então o dinheiro tá pautando as decisões do Dallas. O puro dinheiro tá pautando as decisões do Dallas, uma coisa bizarra. Então o Dallas troca o Quentin Grimes por isso. Pega o Caleb Martin, que é bom, mas não vem jogando bem. Eu acho que aqui foi uma troca muito boa pro Sixers, tá? Pra mim, o Sixers mandou muito bem aqui. Muito bem aqui. Seguindo. Aí vamos aqui para as trocas de ontem. Tivemos aí Wizards e Bucks fechando a troca que enviou o Middleton para Washington e Kuzma para Milwaukee, né? O Wizards recebeu Chris Middleton, AJ Johnson e uma pick swap do Bucks de primeira rodada. E em troca enviou Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr., que já foi trocado para San Antonio, e escolhas de segunda rodada, né? Escolha de segunda rodada. Essa troca eu falei, né, cara? Eu até vejo o Bucks talvez sendo um pouco vencedor aqui pelas questões financeiras. O Middleton tinha o terceiro maior salário do elenco e ainda tinha uma player option para a próxima temporada. Então era um problema porque é um cara que não vem numa fase boa, tem uma idade avançada, tem histórico de lesão, então financeiramente tirar o Middleton do time é uma boa. E pega um Kyle Kuzma que não vive uma boa fase, é um cara que eu tenho vários questionamentos, é um jogador que passou os últimos anos jogando num time que não competia, né? Botava números, mas pra mim são números bem vazios. Você botar número jogando no Wizards, pra mim não significa muita coisa, sendo sincero. É um cara que também não é mais um menino, não é mais um jovem, é um cara que eu tenho vários questionamentos na questão de competitividade mesmo. Eu não sei o quão competitivo de fato é o Kyle Kuzma. Mas é um cara que tem um contrato bom. É um contrato que vai ficando mais barato com o passar dos anos. Ele tem mais... Tirando esse ano, acho que ele tem mais 2 anos ainda de contrato. E ganha um capitalzinho de draft. Então, pelo lado financeiro, foi uma troca boa pra Milwaukee, na minha opinião. Mas, em quadra mesmo, eu não acho que o Kyle Kuzma é um puta upgrade em relação ao Chris Middleton. Não acho, sinceramente, não acho. Inclusive, em playoff, o Middleton é muito mais provado do que o Kyle Kuzma. Inclusive, temporada passada, mesmo sofrendo com lesões e tudo, o Middleton entregou bons jogos no playoff passado, né? Então, basquete, quadra, eu não acho que é uma troca
maravilhosa para Milwaukee, mas financeiramente ela é boa. Faz sentido o que o Milwaukee fez aqui, né? Vamos lá, depois tivemos o KJ Martin sendo trocado para Detroit, ele saindo de Filadélfia, uma troca que claramente foi para abrir espaço no cap para Filadélfia, né? Então, também não é uma troca que muda o preço do pão, né? Essa é a grande verdade. Depois tivemos uma outra troca que não muda muito o preço do pão, que foi a troca do Jaden Springer para Houston. Jaden Springer e uma escolha de segunda rodada de 2030 vão para Houston. E em troca, o Celtics recebe, né, uma escolha de segunda rodada, 2030. Pega aí, né, a trade exception de 4 milhões de dólares. Basicamente, troca feita também para liberar espaço no cap, coisa que o Celtics precisa, né? O Celtics precisa muito abrir espaço no cap, porque é um dos times que mais paga luxury tax na NBA, né? Inclusive, eu acho que é até o que mais paga, se não me engano. Posso estar enganado, mas ou é o que mais paga, ou é um dos 3 que mais pagam. Realmente, as renovações de Tatum e Brown, né, deram uma comprometida aí na saúde financeira do Celtics, mas os caras estão nem aí pra isso. A verdade é que o Celtics está cagando e andando pro valor de multa que tá pagando. O importante pros caras é competir, eu acho que é o pensamento correto. Diferente do Dallas, né, que aparentemente não quer pagar luxury tax, né. E mesmo assim quer competir, tipo, caralho, você quer mesmo bater de frente com o Celtics sem pagar luxury tax? Sério? Inacreditável, inacreditável. Enfim. Indo agora pra... não, essa troca ainda foi de ontem, né, a troca do Thais pro Thunder, né, o Pelicans troca o Thais pro Thunder visando liberar espaço no cap. Com essa troca, o Pelicans sai, né, da luxury tax, né, consegue parar de pagar luxury tax. E o Thunder, com essa troca, pega o Thais, estica ainda mais a sua rotação de pivô. Inclusive, amanhã, o Chet Holmgren volta a jogar. Graças a Deus, né? Teremos aí a volta de Chet. E aí o Thunder vai ter uma rotação de pivô muito interessante, com Thais, com Hartenstein, com Jalen Williams e o próprio Chet. Uma rotação de garrafão bem interessante. Então o Thunder recebe o Thais, que eu gosto, acho ele um bom jogador, e recebe capital de draft, coisa que o Thunder adora, né? Então uma troca que eu vejo sendo melhor para o Oklahoma nesse sentido, mas eu também acho que o Pelicans manda bem aqui, porque assim, o Pelicans não quer competir por nada. Ah, mano, vai abrir espaço no cap visando a temporada que vem. Não acho uma troca ruim pra New Orleans, não. Aí tivemos, agora indo para as trocas de hoje, né? As trocas que começaram nessa quinta, perdão. Tivemos Valanciunas sendo trocado para Sacramento, né? O Washington Wizards manda o Valanciunas para Sacramento em troca de Sidi Sissoko, que já foi embora, e 2 escolhas futuras de segunda rodada. Essa foi uma troca que eu achei maravilhosa para Sacramento. Sacramento pega o Valanciunas para ser o reserva do Sabonis, talvez até o melhor reserva que o Sabonis já teve. É um cara que joga com o Sabonis há um bom tempo lá na seleção. É um cara experiente. Eu gosto muito do Valanciunas, sou muito fã do basquete Valanciunas, sinceramente. Então acho que é uma ótima para Sacramento. E por um valor muito baixo. O Sissoko não ia jogar por lá e 2 futuras escolhas de segunda rodada. Pro Wizards eu não acho essa troca muito boa não, tá? Sinceramente eu acho que o Wizards recebeu bem menos do que poderia pelo Valanciunas. Acho que dava pra ter pego mais pelo Valanciunas. Então acho que aqui o Wizards foi meio que... sei lá, eu acho que passaram a perna no Wizards aqui. Na minha visão, né? Na minha visão. Daí, tivemos, né, uma das grandes trocas dessa trade deadline, que foi a troca do Butler pro Golden State, né? Uma troca que muitos davam como, né, impossível de ser fechada, até porque há alguns dias atrás saiu a informação de que o Golden State havia desistido do Jimmy Butler, depois do Butler ter falado pro Golden State que não renovaria com o Warriors, caso fosse trocado para lá. Foi falado isso, e aí parecia que o Warriors tinha saído do negócio. Mas aí
magicamente, o Golden State voltou, conseguiu pegar o Butler, que inclusive já estendeu seu contrato com o Golden State, contrariando a informação que foi dada antes, que ele não renovaria. Foi lá, renovou mais 2 anos, 121 milhões de dólares, né? Basicamente 60 milhões de dólares aí por ano. Então, Butler vai pro Golden State em troca de Andrew Wiggins, Dennis Schroeder, que já foi pro Detroit Pistons. Foi uma troca que envolveu Miami, Warriors, Jazz e Pistons, né? Acho que foi isso. Pistons, Jazz, o... Aqui, ó. Aqui a troca tá update. Exatamente, ó. Ah, não, aqui, ó. Warriors, Heat, Jazz, Pistons e Raptors. Tivemos 5 times participando dessa troca. O Heat recebeu Wiggins, PJ Tucker, Kyle Anderson e uma pick de primeira rodada de 2025 do Golden State, proteção top 10. O Jazz recebeu o Dennis Schroeder e uma pick de segunda rodada, 2031, mas Schroeder já foi pro Detroit. Detroit recebeu o Richardson, Lind Waters e agora o Schroeder. E Toronto, era esperado que o Toronto recebesse o Kyle Anderson, mas parece que o Kyle Anderson vai ficar mesmo no Miami Heat. Então o Heat fica também com o Kyle Anderson. Cara, assim, eu até falei no vídeo que eu soltei sobre a troca. Eu não acho que tem um lado muito perdedor aqui, não. Tá? Inclusive, vou até aproveitar e já vou fazer o vencedores e perdedores dessa troca aqui. Eu ia deixar pra fazer depois, mas já tô aqui mesmo, né? Vou fazer aqui o vencedores e perdedores dessa troca. Inclusive, ó, o Luiz do futuro, ponto de corte, hein? Aqui é o ponto de corte, né? Pra eu lembrar depois. Ó, ponto de corte, Luiz. Soltar depois bonitinho o vencedores e perdedores. Vamos aqui então pro vencedores e perdedores da troca do Jimmy Butler pro Golden State. Ó, pra mim não tem nenhum lado muito perdedor, tá? Eu acho que dado o contexto dos dois times, Warriors e Heat, que são os principais aqui dessa troca, né? O Pistons atuou como facilitador, pegou bons jogadores. O Jazz também foi facilitador, né? Então, os times mesmo, os importantes dessa troca são Warriors e Heat. E pra mim, nenhum dos dois sai como um grande perdedor, né? Dado o contexto da situação, eu acho que os dois times ganham bastante, né? Por isso que eu coloco os dois como vencedores. Warriors e Heat, pra mim, são vencedores. O Warriors consegue a superestrela que tanto queria, né? Já faz um tempo que é falado que o Warriors estava atrás de uma outra estrela para colocar ao lado do Curry, para tentar um all-in, né? Para tentar fazer alguma coisa. O Jimmy Butler era o principal alvo, pelo que havia sido falado. Surgiu o papo de Kevin Durant, que o Durant poderia ir, mas o próprio Durant, segundo informações, disse que não queria ir pro Golden State, que não ia para lá, então acabou que não rolou. Então, o Butler era a primeira opção e acabou de fato acontecendo. Então pega aí a superestrela. Ah, Luiz, mas o Butler, putz, histórico de lesão, cara mais velho. Pô, será que o Warriors fez bem? Mano, na boa, sendo sincero, é melhor você pegar o Jimmy Butler do que não fazer nada. Tava tudo caminhando pro Golden State sair dessa trade deadline sem pegar ninguém, sem fazer nada. Sair com o Jimmy Butler, mesmo com todas as questões físicas dele, as questões de motivação e também a questão salarial que, pô, 121 milhões por 2 anos de Jimmy Butler, com a idade dele, eu entendo que é complicado, mas é melhor isso do que nada. É melhor isso do que nada. Pelo menos o Warriors tentou alguma coisa. Pelo menos tá tentando salvar a temporada e tá tentando ganhar alguma coisa antes do Curry se aposentar. Então eu acho que é válida a troca. Acho que o Warriors sai como vencedor aqui porque consegue o Butler, que é um cara que, vamos falar a real aqui, apesar das questões dele físicas e as questões de vestiário e de questão de motivação também, mano, é um cara que nos últimos anos carregou o Miami Heat. Levou o Heat para 2 finais.
o Butler, ele se consolidou como um dos grandes playoff performers dessa geração. Então a gente não tá falando de um Zé Ruela qualquer. A gente tá falando de um cara que nos últimos anos foi um dos melhores jogadores da NBA. Um dos melhores jogadores da liga em playoff. Então não é qualquer um. Ah, mas as características dele vão casar com o estilo do Warriors? Cara, não sei. Ele é o melhor espaçador de quadra do mundo? Não, não é. Mas ele é um cara que entrega coisas que o Golden State não tem no time, como, por exemplo, um jogo de média distância, um jogo mais agressivo de infiltração, é um cara que vai muito pra linha do lance livre, é um baita de um defensor, inclusive essa duplinha de defesa, Butler e Green, cara, é bem interessante. É um cara experiente, é um cara clutch pra caramba. Agora, as jogadas finais do Warriors ali nos finais de jogos, não vai ser mais aquelas jogadas manjadas de bola no Curry e deixa ele resolver. Não, agora tem o Butler também. É um shot creator, um cara que cria seu próprio arremesso. Coisa que o Golden State não tem, tirando o Curry. Então, eu acho que o Warriors sai como vencedor aqui sim. Pode dar merda no futuro? Pode, mas no momento, dado o contexto da temporada do Warriors, pra mim é uma vitória sair com o Jimmy Butler. Ao mesmo tempo que, olhando pro contexto do Heat, é uma vitória conseguir finalmente acabar com essa novela Butler. Sabe? O Butler não ia ficar, ele não queria mais jogar no Heat, tava jogando de sacanagem e tava agindo de sacanagem também nos bastidores, se recusando a treinar, perdendo voo de propósito, atrapalhando as negociações. Pô, o que foi reportado foi que o Butler tava ligando para as outras equipes, para as equipes que ele não queria jogar, e falando para as equipes não negociarem com o Heat porque ele não queria jogar lá. Né? Então, tipo, dado o contexto, mano, você conseguir trocar o Butler e pegar o Andrew Wiggins, que vem fazendo a sua melhor temporada em muitos anos, pega o Kyle Anderson, pega o PJ e pega uma pick de primeira rodada, cara, eu acho que não é uma derrota pro Miami Heat. Era o melhor pacote possível pelo Butler? Cara, não. A gente poderia sim imaginar pacotes melhores. Mas dado o contexto, cara, eu realmente não vejo o Heat sendo perdedor aqui não. O Andrew Wiggins é um cara que vai ajudar nessa temporada e pode se tornar uma boa moeda de troca na off-season. E essa pick de primeira rodada é uma pick interessante. É uma pick interessante. Com o Butler e o Curry com idades avançadas, essa pick pode acabar sendo uma pick boa, né? Então, sinceramente, cara, eu não vejo o Heat como perdedor aqui, não. Não vejo. Ainda mais porque conseguiu o mais importante. Acabou com a novela Butler. Acabou com essa história. Então, pra mim, os dois times vencem nessa troca. Os dois times. Outro que vence pra mim também é o Butler. Ah, mas ele queria ir pro Phoenix. Era o time que ele queria jogar. Beleza. Por esse lado, ele pode ser um perdedor, porque ele não foi pro time que ele queria. Mas mesmo assim, ele vai pra um time que pode dar a ele a chance de competir. Vai jogar com o Curry. Vai jogar pra uma grande torcida, né? Vai ter o holofote ali e tal. E o mais importante, ganhou uma grana alta. Vai pegar 60 milha por ano. É a extensão dos sonhos dele? Não, eu imagino que ele queria uma extensão de 4 anos. Mas, pô, 120 por 2 anos, dado o seu histórico de lesão e todas as dúvidas ao redor dele, cara, eu acho que o Butler saiu grande aqui ainda, tá? Acho que saiu grande aqui ainda o Butler. Então, o Jimmy Butler, pra mim, é um vencedor aqui também. É um vencedor aqui pra mim também. A torcida do Heat, né, é uma vencedora, porque finalmente acabou com essa historinha logo, vai poder seguir em frente. É óbvio, vai ficar a saudade do Butler pelas coisas boas que ele fez. Mas é aquilo, né, mano? Ou você morre como herói, ou vive o bastante pra virar vilão. E o Butler tava virando vilão no Miami Heat. Então acho que até pensando no carinho da torcida para o Butler, encerrar essa história agora foi a melhor coisa. Então acho que a torcida do Butler... E eu vou dizer até aqui, ó, o legado do Butler no Heat também é vencedor, porque o legado dele manchou um pouquinho por essa reta final? Talvez.
Mas eu acho que o legado dele segue, sabe? O Heat vai... A torcida do Heat vai continuar lembrando do Butler com carinho. Daqui a alguns anos, a torcida do Heat não vai se lembrar de como que foi a saída dele. Vai se lembrar mais de tudo que ele fez, as 2 finais que ele colocou o time. Então, a torcida do Heat e o legado do Butler, pra mim, são vencedores aqui também. Indo pros perdedores... Olha, cara... Eu vou te falar, eu acho que o Pat Riley, por toda a situação, é um perdedor, porque ele basicamente perdeu o seu grande astro por uma briguinha de ego que ele poderia sim ter evitado, né? E acabou que pro Butler ainda foi uma boa, porque vai ganhar uma grana, vai jogar num time que pode vir a se tornar bom com a chegada dele. Então acho que o Pat Riley sai como perdedor aqui dessa situação. A péssima gestão dele acabou fazendo com que um dos grandes ídolos da história recente do Heat fosse embora. Então, Pat Riley eu acho que sai como perdedor. O Dennis Schroeder sai como perdedor, né, gente? Sai como perdedor porque... Pô, mano. Segunda troca dele nessa temporada. Foi trocado do Brooklyn pro Warriors e agora foi trocado do Warriors pro Heat, depois pro Jazz e agora pro Pistons. Ah, inclusive, nos vencedores, vou colocar Detroit como vencedor, tá? De bobeirinha, Detroit pegou aí, né? Pegou aí Lind Waters. Deixa eu pegar aqui certinho. Ó. Pegou aqui Lind Waters, Josh Richardson e pegou o Schroeder ainda. Então Detroit sai como vencedor também, viu? Detroit sai como vencedor também. Mas o Schroeder sai como perdedor. Né? De novo, trocando de time múltiplas vezes numa temporada. É foda, cara. É difícil. O Schroeder é um dos grandes nômades que a NBA viu nessa última geração, né, cara? É impressionante. É impressionante. O Schroeder é o Ish Smith dessa geração. O cara que passou por 300 times. Inacreditável. Inacreditável o que acontece com o Schroeder. Pat Riley, Schroeder. O futuro do Warriors é um perdedor aqui. Porque o time se compromete bastante, né, cara? Ah, um detalhe rapidinho. Eu coloco o futuro do Warriors como um perdedor porque perde a sua escolha de primeira rodada e, né, fica aí com um time recheado de veteranos, então, ok. Mas, ao mesmo tempo, o Warriors mantém os seus jovens, né? Pô, James que ficou, Kuminga ficou, Moses Moody, o próprio Gui também, então... o futuro do Warriors... Eu coloco o futuro do Warriors como perdedor no sentido de que... meio que o time vai de cabeça no all-in aí, né? Vai de cabeça pro all-in. Então, acho que nesse sentido dá pra colocar o futuro do Warriors como perdedor, mas nem tanto também, viu? Inclusive vou até tirar, vai. Vou tirar o futuro do Warriors como perdedor. Porque manteve os seus jovens. Né? Acho que é injusto dizer que o Warriors comprometeu tanto assim o seu futuro. Comprometeu suas finanças. As finanças do Warriors. Né? O contador do Warriors é um perdedor. Isso sim. Mas o futuro, eu acho que o futuro não ficou tão mais comprometido. Já estava comprometido antes, né? Então, não acho que mudou tanto, não. Quem mais eu posso colocar como perdedor? Não sei, acho que é isso mesmo, cara. O Heat é perdedor no sentido de que poderia ter pego mais pelo Butler, mas, de novo, dado o contexto, eu acho que o Heat até saiu bem dessa situação. Então acho que é mais ou menos isso mesmo, cara. Acho que esses são os vencedores e perdedores da troca do Butler. E vamos ver, cara. Vamos ver qual que vai ser o futuro aí desse Golden State. Vamos ver se com o Butler o Golden State vai conseguir brigar por alguma coisa. Eu tô bem curioso pra ver esse Heat com o Andrew Wiggins, viu? Eu acho que pode dar muito certo. Acho que pode dar muito certo Andrew Wiggins no Heat. Gosto bastante desse fit. Gosto bastante mesmo. Enfim. Essa foi, né, uma das grandes trocas que tivemos na Trade Deadline. Cadê? Tivemos aqui o Jericho Sims indo para Milwaukee em troca do Delon Wright. Uma troquinha boa para Milwaukee, né?
Pega aí um reservinha pro Brook Lopes. Interessante. Não é o melhor jogador do mundo? Não, mas é um cara ok. Aí tivemos a troca do Brandon Ingram pro Toronto Raptors. Brandon Ingram saindo do Pelicans, indo pra Toronto em troca de Bruce Brown, Kelly Olynyk, uma pick de primeira rodada e uma pick de segunda rodada. Eu acho essa troca boa pra Toronto. Bem boa pra Toronto. Consegue um cara bom, com uma idade ok. Tem histórico de lesão, mas eu acho que é uma aposta válida. E pro Pelicans é bom porque, né, se livra do Brandon Ingram, né? Não ia renovar com ele mesmo, então resolve o problema. Pega 2 jogadores, Brown e Olynyk, que podem virar bons ativos aí no futuro, podem virar escolhas de draft no futuro. Ganha uma primeira rodada, ganha uma segunda rodada, então não acho que é uma troca ruim pra ninguém. Talvez seja um pouco melhor pra Toronto, mas eu também não acho que, nossa, que puta vencedor foi o Toronto. Não, acho que os 2 times ganham de certa forma aqui. Acho que os 2 times ganham. Aí tivemos uma das melhores trocas dessa trade deadline, que foi a troca do Mark Williams pro Los Angeles Lakers. O Lakers aqui, pra mim, brilhou nessa troca. Brilhou nessa troca. Perdeu o Dalton Knecht, perdeu aí, né, sua primeira rodada e, né, mandou também uma opção de troca de escolha em 2030. Mas, apesar do preço ter sido um pouco caro, o Lakers pegou o seu pivô. O Lakers precisava sair daí com pivô, sair da trade deadline, né, com pivô, e consegue um que não estava no radar das pessoas, né? Ninguém falava da possibilidade do Lakers pegar o Mark Williams. O Valanciunas era o mais especulado por lá. Então conseguir pegar o Mark Williams, um cara super jovem, 23 anos, com contrato baixo, e que tem características que casam muito com o jogo do Luka, com o jogo do LeBron, mano, eu acho que o Lakers vence bastante aqui. De novo, perder o Dalton Knecht dói? Dói. Eu gosto muito do Dalton Knecht, eu acho que é um jogador que tem um potencial muito legal. Não tem um teto tão alto assim pela idade, mas é um cara que eu vejo podendo se tornar um jogador bem sólido na NBA. Então, é ruim porque perde o Dalton Knecht, mas pensando no agora e até no futuro, é uma troca boa pro Lakers. Mark Williams, se ficar saudável, essa é a grande questão, né? Porque ele é um cara que tem um histórico grande de lesão, mas se ele ficar saudável, cara, ele pode ser o pivô do Lakers pros próximos 4, 5 anos. E aí, jogando com o Luka e com o LeBron, cara, o potencial de evolução do Mark Williams é muito grande, né? Então, eu acho que o Lakers mandou muito bem nessa troca. Uma troca que surpreendeu, porque, de novo, não era o nome que tava no radar das pessoas em relação ao Lakers. Então, cara, pra mim o Lakers mandou muito bem aqui. Mas mandou muito bem mesmo. Muito bem mesmo, tá? E aí tivemos algumas trocas menores, né? Tivemos aí Red Jackson indo pro Wizards, junto de uma swap de 2026, em troca do Jared Butler e de 4 escolhas futuras de segunda rodada. Achei um movimento bom por parte dos Sixers. Um movimento bom pra Filadélfia. Aí tivemos Davion Mitchell indo pra Miami, em troca do PJ Tucker e de uma futura escolha de segunda rodada. Movimento bom de Miami. Movimento bem bom do Heat. Gosto muito do Davion Mitchell. Acho que ele vai agregar muito nessa defesa. E com com o Eric Spoelstra ali, eu acho que tem tudo pro Davion Mitchell ter um salto de evolução aí na parte ofensiva também. Então eu gosto dessa troca por parte de Miami. Por parte de Toronto eu não gosto. Sinceramente, eu não acho que o Toronto foi bem aqui. Mas pra Miami eu achei uma troca bem boa. Aí tivemos a troca do Patrick Baldwin pra San Antonio. Uma troca que o Bucks fez basicamente pra abrir espaço no cap. Aí tivemos a troca do Nurkic pra Charlotte. Nurkic e uma swap de 2026 foram pra Charlotte em troca de Cody Martin, Vasilij Micic e uma segunda rodada. Uma troca que eu achei válida pros dois lados, né? O Hornets acumula capital de draft e pega um pivôzinho aí pra terminar a temporada. Lembrando que Hornets trocou o Nick Richardson e o Mark Williams, né? Então tava sem pivô. Pega o Nurkic pra pelo menos fechar o ano e aí depois se livra dele no off-season. E o
Phoenix pega o Vassili Micic, pega o Cody Martin, uma futura segunda rodada, e o mais importante, se livra do Nurkic, que estava encostado. Teve que pagar para se livrar do Nurkic? Teve. E o preço foi a primeira rodada de 26. Mas eu acho que o fato de tirar o Nurkic do time, tirar o salário do Nurkic do time, já é uma vitória para Phoenix. Então acho que os dois times aqui conseguiram sair com coisas boas. Aqui, nessa troca do Hunter para Cleveland, eu achei Cleveland bem vencedor. Apesar de eu não odiar o pacote que o Hawks pegou, LeVert, Niang, 3 segundas rodadas e 2 swaps de primeira rodada, eu não odeio esse pacote, tá? Ainda mais pela presença do LeVert. Mas é uma troca que eu não faria se fosse Atlanta. DeAndre Hunter vem fazendo uma temporada de Sixth Man of the Year. Tá em franca evolução. E é um rival de conferência, né, cara? Então, eu não faria essa troca se fosse Atlanta. Não faria. Então, eu vejo Atlanta perdendo aqui e vejo o Cleveland ganhando muito, cara. O Cleveland basicamente troca 2 reservas para um ala titular. Um ala que chega para suprir a grande necessidade desse time do Cavs, que é alas 3&Ds. DeAndre Hunter é um dos melhores alas 3&Ds da NBA nessa temporada, né? Então, pra mim, o Cleveland manda muito bem aqui. Uma troca absurda pra Cleveland. Pode ser uma troca que faça o Cleveland... Sim, por exemplo, numa série contra o Celtics, talvez a chegada do DeAndre Hunter possa ser a diferença do Cavs ser eliminado e do Cavs avançar, né? Porque um dos pontos que o Celtics mais tirou vantagem do Cavs nos jogos dessa temporada foi exatamente a ala, né? Então, acho que o Cavs manda muito bem aqui e é uma troca que tem tudo para ser vista no final da temporada como uma troca espetacular para Cleveland. Hoje eu já vejo como uma troca muito boa, mas pensando no que o impacto dessa troca pode ter numa série de playoff, tem tudo para essa troca parecer ainda melhor no fim da temporada. Tem tudo. Aí tivemos o Hawks, fazendo mais uma troca, e mais uma troca que eu não faria. Foi a troca do Bogdanovic pro Clippers, né? O Hawks trocou Bogdanovic e uma futura pick de segunda rodada. Não, 3, né? Futuras pick de segunda rodada. Pelo Terrence Mann e o Bones Hyland. Eu, sinceramente, eu não faria essa troca, tá? Não faria essa troca. Eu entendo o valor do Terrence Mann e do Bones Hyland. São 2 caras interessantes, principalmente o Terrence Mann, pensando na parte defensiva. Mas o Bogdanovic, cara, é um jogador que tá adaptado ao sistema do Hawks. É um cara que vem de ótimas temporadas. É um ótimo chutador. Eu não abriria a mão, cara. É uma troca que eu não acho que torna o Hawks melhor posicionado pro futuro. E nem melhora, né, de forma tão relevante assim o presente de Atlanta. Então, eu não gostei dessa troca pro Hawks. Pro Clippers eu gostei bastante. O Terrence Mann vem perdendo muito espaço no Clippers nessa temporada. E o Bogdanovic tem tudo pra adicionar uma bola de 3 que tá precisando a mais nesse Clippers, né? O Clippers precisa de mais chutadores. E o Bogdanovic é esse cara. Tem que ver a questão de lesão. É um cara que nessa temporada tem lidado com muitas lesões. Mas, sinceramente, eu acho uma troca boa pro Clippers, tá? Gostei desse movimento pro Clippers. Gostei bastante. Aí teve aqui, né, o Dennis Schroeder indo pra Detroit, eu já falei. Kevin Porter Jr. foi trocado pelo Marjon Beauchamp. Kevin Porter deixa o Clippers, né, o Kevin Porter o 9-0. Em troca do Beauchamp, um cara mais atlético, um cara mais de força pra jogar ali na 2, na 3. Enfim, acho uma troca ok, assim. Talvez eu ache a troca melhor pro Bucks, porque eu acho o Kevin Porter, apesar de todas as questões extra-quadra, eu acho ele em quadra melhor do que o Beauchamp. Mas também não acho que a diferença é tão grande assim, não. E aí, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Pra encerrar, a última troca que tivemos nessa trade deadline foi essa troca tripla entre Kings, Memphis e Wizards,
que enviou o Marcus Smart, o Alex Len, o Kobe Jones e uma primeira rodada de 2025 do Memphis. Enviou isso para Washington. Marvin Bagley, Johnny Davis e 3 picks de segunda rodada foram para Memphis. E Jake LaRavia foi para Sacramento. Essa é uma troca que eu achei muito boa pro Sacramento Kings, tá? Sinceramente, eu acho que o LaRavia é uma adição bem interessante. Ah, é um craque? Não. Mas é um bom jogador que vem fazendo uma boa temporada. Então, acho que Sacramento manda bem aqui. Basicamente, teve que se livrar do Len, do Kobe Jones e do Bagley. Não, o Bagley tava no Wizards, né? Desculpa. Tô maluco. Então, se livrou do Len e do Kobe Jones, é isso? Acho que o Kings mandou muito bem aqui. Pro Wizards, tem a primeira rodada do Memphis, mas eu acho que não vai ser uma pick tão valiosa. E o Marcus Smart também, eu não vejo muito valor no Marcus Smart hoje indo pro Wizards. Não vejo. É bom jogador? É, mas não vive um bom momento há anos, né? E tá sofrendo muito com lesões nas últimas temporadas. Então, não acho que o Wizards mandou tão bem aqui. E o Memphis, cara, acho que o Memphis... Que eu gosto muito do LaRavia. Eu acho que o Memphis não deveria ter aberto mão do LaRavia. Trocar o Marcus Smart, tirar ele da folha salarial é uma boa? É, porque é um salário alto que não tá se pagando, porque o Marcus Smart não joga. E com o Scottie Pippen Jr. ali em franca ascensão, não fazia mais sentido manter o Marcus Smart mesmo. Mas, sei lá, cara. Se essa troca sem o Kings, sem essa parte aqui do Kings, eu acharia que o Memphis mandou bem. Sinceramente, eu acharia que o Memphis mandou bem. Mas como tem a ida do LaRavia pra Sacramento, eu sinceramente não gosto muito dessa troca pro Memphis, não. Pela saída do LaRavia, porque eu acho que é um jogador interessante, que vinha fazendo uma temporada boa, na minha opinião. Mas a retirada do Smart do time eu acho bom. Eu acho um movimento bom pensando na parte financeira, só pra deixar isso registrado. Mas enfim, basicamente, rapaziada, essas foram as trocas que tivemos nessa trade deadline. Agora, as equipes só vão poder contratar via mercado de buyout. Deixa eu ver, inclusive, se tem alguma contratação já fechada. Ó. Até o momento. Não tem nada assim. Não tem nada assim já fechado o mercado de buyout. Ao que tudo indica, o Ben Simmons vai ser dispensado. E aí, né, terão algumas equipes interessadas. Parece que o Clippers e o Cleveland são os mais interessados, né? Deixa eu até pegar aqui a postagem, ó. Ó, Clippers e Cleveland são os mais interessados no Ben Simmons aí no mercado de buyout, segundo o Shams Charania. Cara, eu acho que assim, por um valor baixo de salário, eu acho que até que vale a pena o investimento, tá? Acho que vale até a pena um investimento, porque, assim, querendo ou não, o Ben Simmons ainda é um bom defensor, né, gente? E é um bom playmaker quando joga. Para um mínimo de veterano, eu acho bem ok. Eu acho bem ok. Mas, assim, me surpreende o Ben Simmons ter aceitado o buyout, hein? Me surpreende o Ben Simmons aceitar o buyout. Eu achei que o Ben Simmons não ia aceitar. Eu achei que ele não ia aceitar. Mas, enfim, vamos ver o que rola aí com o Ben Simmons. Pelo mínimo de veterano, eu iria... Eu acho que vale a pena. Pelo mínimo de veterano, eu acho que vale a pena. Mas mais do que isso, aí eu já acho que é loucura. Outros nomes que já foram dispensados, Thais. O Thunder dispensou o Thais, rapaz. Achei que o Thunder ia ficar com ele. Vai abrir espaço no cap, né? Ok. Jaden Springer foi dispensado pelo Houston. Josh Richardson do Utah. E o Jalen Hood-Schifino do Utah também já foram dispensados. Brogdon e Bruce Brown também podem ser dispensados. Esses dois aqui são bem interessantes, hein? Alô, contenders. Brogdon e Bruce Brown são ótimas opções, hein? Principalmente o senhor Bruce Brown. Vou te falar, se ele for dispensado e o Denver não pegar ele de novo, vai ser uma loucura, tá?
Denver, que inclusive foi um dos poucos times que não se movimentaram nessa trade deadline, né? O Denver, Magic, né? Nenhum dos dois fez nada na trade deadline, né? Bizarro isso. Bizarro. Mas enfim, gente. Vamos ver agora, vamos acompanhar agora o mercado de buyout. Mas o mercado de trocas está oficialmente fechado. E eu quero saber de você o seguinte. Na sua opinião, quem foram os maiores vencedores da trade deadline? Quem foram? Amanhã eu vou fazer o vencedores e perdedores da trade deadline. Tá? Amanhã, de manhã, deve sair o vídeo. Ou na parte da tarde. Mas não passa disso, né? Amanhã eu devo fazer o vencedores e perdedores da trade deadline. Mas eu quero que você já fale aqui. Quem você acha que venceu, quem você acha que perdeu, comenta aí. Se gostou aqui do episódio, por favor, avalie com o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal para não perder nenhum de novo. E é isso, gente. Novamente agradeço pela audiência de vocês durante toda essa cobertura da trade deadline. Foi muito maneiro, tá? Agradeço de coração. E vamos agora pro restante da temporada, né? O mercado fecha, mas a temporada segue. Hoje, inclusive, teremos uma baita de uma rodada. E vai ter cobertura da rodada hoje, tá? Fiquem tranquilos. E é isso, minha gente. Obrigado pela audiência. Grande abraço. Beijo no coração de todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.